Olá, meu amigo, minha amiga, que bom mais uma vez lhe encontrar. Pela graça de Deus, mais um dia e a oportunidade está aberta a cada um de nós. A palavra de Deus nos dá condições, subsídios para vivermos uma vida centralizada no Senhor e, consequentemente, viver uma segurança que só Ele pode nos oferecer. Obrigado porque você está aí, acompanhando esse trabalho, compartilhando esses vídeos, colaborando com esse esforço, fazendo com que as pessoas alcancem a palavra de Deus e, consequentemente, sejam transformadas. Obrigado mesmo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, não perca mais tempo. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você saiba quando um vídeo de meditação da palavra de Deus for ali postado. Tá bom? Vamos juntos. É o fim da escuridão para a Galileia. Deixa eu só relembrar você a situação que Israel estava vivendo, Israel e Judá estavam vivendo. Israel, as 10 tribos do norte, em uma confederação militar com a Síria, tentou invadir o território de Judá, liderado por Acás. E Acás, diz a Bíblia, que ficou tremendo, ficou desesperado diante dessa força militar que estava se levantando contra ele. Deus enviou Isaías para que Isaías pudesse tranquilizar o coração daquele rei, dizendo: os planos desses 2 tições tirados do fogo não vai ter sucesso. Eu vou desbaratinar essas nações diante de você e você vai estar em segurança. Mas ele não acreditou. Diz a Bíblia que ele preferiu fazer aliança com Tiglat-Pileser III da Assíria, se aliar com o inimigo dos seus inimigos, que depois provou-se mais tarde que foi de fato um laço e uma armadilha para si mesmo e para o seu povo, porque Tiglat-Pileser, assim como as águas do rio Jordão, as águas do rio Eufrates cobriam a terra, assim Tiglat-Pileser haveria de conquistar as terras também de Judá. Meu amigo, aquele povo se afastou de Deus de uma tal maneira que eles começaram a adorar outros deuses e a praticar aquilo que eles praticavam. Chegou ao ponto de serem adeptos ao ocultismo, ou seja, eles falavam com os mortos em favor dos vivos, praticava profundamente a religião espírita, justamente em contradição daqueles princípios que havia aprendido na palavra de Deus. Deus então levanta Isaías, uma voz profética, para protestar contra aquele povo, a fim de que aquele povo retornasse do seu caminho mau. Muito bem. E por consequência de que eles aderiram ao ocultismo, diz a Bíblia que aquele povo assentaria em densas trevas. Escute o que Isaías disse no capítulo 8 e o versículo 19 em diante, que diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos? E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Que coisa terrível! Essa é a consequência de um povo que conhecia o caminho verdadeiro e o rejeitou, preferindo andar nas veredas da injustiça, da mentira, da falsidade. Aquele povo deixou o caminho do Senhor para enveredar-se nos caminhos e religiões dos povos que estavam ao seu redor. Consequentemente, abandonou o seu Deus. E quando você abandona a luz, as trevas entram de maneira muito forte na vida daquele que abandona a luz. É uma consequência imediata. Quando nós estamos perto de Deus, temos segurança, esperança, temos a luz a iluminar o nosso caminho. Nos afastamos de Deus, as trevas tomam conta da nossa mente, de maneira que qualquer um pode nos enganar. Aquele povo estava vivendo dessa maneira. Que coisa terrível. Mas aí no capítulo 9 tem uma promessa. Escute o que está escrito no versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, que é a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia e dos gentios.
aqui é uma grande promessa. A promessa de Deus é que aquelas primeiras terras que foram conquistadas por Tiglat-Pileser seriam as primeiras a serem libertadas, o caminho do mar, né, que está dizendo aqui, ó, além do Jordão, Galileia do Gentio, a Transjordânia, toda aquela região que foi conquistada pelos inimigos seriam as primeiras a serem libertadas. Eu fico pensando na paciência, no amor e na misericórdia de Deus. Aquele povo, de maneira livre, escolheu abandonar o Senhor. Eles disseram, nós não queremos nenhum compromisso com o Deus de Israel. E eles abandonaram o Senhor e praticaram as religiões dos povos ao seu redor, mas o Senhor não desiste facilmente. Num desses vídeos eu disse que Deus não aceita um não como resposta em primeiro momento. Ele vai insistir conosco, Ele vai sempre tentar nos convencer de que o caminho que nós estamos andando, que nos parece caminhos bons, no final são caminhos de morte. Ele não desiste dos seus filhos. Sabe por quê? Amigo e amiga, porque Deus é um pai amante. Deus ama demais a cada ser humano nessa terra. Na verdade, Ele tem misericórdia de nós, porque Ele sabe que somos iludidos com o pecado. Nós somos vendidos como escravos. Ele sabe que a nossa mente, infelizmente, deteriorada por conta do pecado, não consegue compreender a grandiosidade do amor de Deus. Não consegue. É isso. Aí Deus tem que trabalhar de maneira individual com cada um para nos convencer do erro. Aquela terra foi a primeira, a terra a ser conquistada, mas também foi a primeira a ser libertada. E o verso 2 diz assim, ó, escute bem, que palavras lindas. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Resplandeceu a luz, olha que coisa maravilhosa. Ou seja, aquele povo haveria de abandonar o ocultismo, as religiões falsas das nações ao seu redor. Voltariam-se novamente para o Deus de Israel e seriam fiéis a eles, porque a luz brilhou sobre eles e revelou exatamente os erros que eles estavam cometendo quando andavam nas trevas. E que luz é essa? Acompanhe a leitura no versos 6 e 7, que tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora resta a pergunta, quem é esse filho que nasceu? Bom, alguns dizem que foi Ezequias, filho de Joás. Não dá para ser aplicado os títulos aqui aplicados a esse menino a qualquer ser humano comum, porque ele é chamado aqui de Deus forte, conselheiro, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somente em Deus essas características podem ser encontradas de maneira nenhuma em um ser humano comum. E como que cumpriu isso? Onde e quando cumpriu? Veja o que está escrito em Mateus no capítulo 4, versículo 12 em diante, que diz assim, ó. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não foi por acaso que Jesus começou seu ministério ali naquela região da Galileia, Naftali, justamente para cumprir o que foi predito pelo profeta Isaías há muito tempo atrás, que um menino se nos deu, e seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus começou seu ministério pregando exatamente as boas novas do Evangelho, dizendo arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, está próximo o reino de Deus, porque é o reino da paz. Meu amigo, minha amiga, Jesus cumpriu cabalmente essa profecia, somente nele essa profecia poderia ter cumprimento, porque de fato Jesus é Deus encarnado.
Apesar de Ele não ter deixado a sua divindade, Ele tomou sobre si a nossa humanidade para andar nos nossos caminhos e nos provar que é possível viver nesse mundo olhando para o céu. E Jesus é a fonte da nossa paz, é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa salvação, é a fonte da nossa luz. Em Jesus nós encontramos o caminho. Em Jesus a nossa busca termina e encontramos justamente aqui, nossa alma procura o descanso em Deus. Amigos, os nossos pecados nos fazem diferentes de Deus e nos separa dele, mas em Jesus nós temos a plena reconciliação. Ou seja, Jesus é a ponte que liga as duas extremidades do abismo, fazendo-nos nos ligar ao Deus Todo-Poderoso. Quando você medita na palavra de Deus, adivinha o que você encontra? Esse maravilhoso conselheiro, ele de fato tem bons conselhos para lhe dar. Você encontra um Deus forte. Por quê? Porque você é fraco, eu também sou fraco. Nós somos fracos e precisamos de uma força maior para nos resolver os problemas, para nos tirar das dificuldades que a vida nos impõe. Ah, meus amigos, Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Pai da eternidade porque nós almejamos viver para sempre. É só em Jesus nós temos essa esperança. E Ele é o príncipe da paz para nos dizer assim, olha, o que você precisa, eu tenho para lhe dar. O dinheiro que você tem não pode lhe comprar a paz. Não, mas o que eu tenho para lhe dar, meu amigo, é uma paz duradoura, não como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz que eu tenho para você, ela dura mesmo em meio aos conflitos. Meu amigo, minha amiga, se alegre nessa esperança, abrace a Jesus dia a dia, entregue sua vida a Ele, Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. E no final, os seus joelhos se dobrarão voluntariamente perante esse Salvador maravilhoso e você há de dizer, obrigado, Senhor Jesus, porque não desistiu de mim. Que Deus te abençoe, viu? Que a paz do Senhor Jesus alcance o coração. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado pela luz que brilhou em Jesus Cristo. Obrigado porque nós temos nele a esperança da nossa salvação. Toma-nos hoje para ser Teu inteiramente. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a viver centralizados em Jesus Cristo, na esperança que Ele nos traz. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por estar comigo nesses minutinhos. Foi muito bom estar com você. Amanhã estaremos novamente juntos para meditar na palavra do Senhor. Aproveite bem as bênçãos que o Senhor derramou sobre sua vida e aproveite o dia que o Senhor Deus lhe deu.